Raimundo Carneiro Corrêa nasceu aos 7 de julho de 1940, sendo filho caçula de Severino Corrêa e Maria José Carneiro. Raimundo Carneiro Corrêa foi pai, avô, escritor autodidata, secretário, professor, dramaturgo. São inúmeros os títulos que nós podemos conceber a personalidade do seu Raimundo Carneiro Corrêa. As suas raízes foram fincadas aqui na sua região, mas mesmo assim ele tinha uma capacidade de um conhecimento muito grande. Ele é uma pessoa diferenciada no meio das letras, né, no meio cultural. Um bom esposo, um bom pai, né, uma pessoa religiosa, crente em Deus, um excelente profissional como professor, como secretário de educação, conselheiro, uma pessoa paciente, calma, serena. Então, todas as qualidades do ser humano se encaixam na pessoa do seu Raimundo Carneiro Corrêa. Sem dúvida alguma, seu Raimundinho, para mim, ele nem só foi, como ele continua sendo a minha inspiração na leitura e na escrita. E sempre que vejo algo feito por ele, alguma obra, me inspira mais em escrever. O seu Raimundinho é uma das minhas maiores inspirações como profissional e com certeza ainda hoje inspira muitas pessoas, muitos jovens que estão iniciando a sua carreira profissional no meio da educação e também em outros setores. O legado do seu Raimundinho para mim é de uma pessoa humana que trazia na sua essência a paz, a clareza de ser alguém que tem real toque do Espírito Santo, uma pessoa que com a sua presença acalmava, apaziguava e deixa aí um grande legado de ser uma pessoa de Deus, de ser uma pessoa que é referência como cristão. O seu Raimundo hoje ele representa um marco na literatura de Florianópolis. Para nós ele como eu disse, é o marco, é a pessoa que influenciou todos nós para a literatura de Florianópolis. O seu Raimundinho hoje ele deixou para nós uma herança muito grande, a sua vida, como escreveu a sua vida. Um legado de honestidade, de pai de família, de esposo, de aquele homem que viveu a sua vida exemplarmente, que deu seu testemunho de vida, seu exemplo de vida. Ele foi um dos meus primeiros professores, foi quem me ensinou minhas primeiras lições de vida. Então, como mestre, ele foi tudo. Era habilidoso, ensinava com amor, tinha toda a paciência. E eu tinha ele como um psicólogo. Então, aquelas palavras que ele me falava, me servia de consolo, me servia, assim, como um auxílio. Eu depositava toda a confiança e sempre quando eu conversava com ele, né, eu tinha aquele alívio. Falar um pouco sobre o legado de Raimundo Carneiro Corrêa, falar um pouco sobre Esperantinópolis, porque é impossível falarmos de Raimundo Carneiro Corrêa e não trazer o seu legado, que é a cidade de Esperantinópolis. Porque quando nós falamos de Esperantinópolis, falamos de Raimundo Corrêa. E quando falamos de Raimundo Carneiro Corrêa, falamos de Esperantinópolis. Uma coisa liga a outra. Ele que foi autor do hino de Esperantinópolis, da bandeira municipal, do escudo d'armas, e o legado que ele apregoou na sua história, o próprio tempo irá trazer. Se a gente for olhar as multifacetas dele, tanto de coisa que ele se envolveu, se a gente for tirar a obra dele, das coisas que ele fez, a nossa cidade ela vai sentir assim um baque cultural muito grande, podemos dizer assim. Se você vai estudar a história de Esperantinópolis, a principal referência qual é? A obra dele. Né? É um livro deixado por ele sobre notas históricas, depois veio Moedas e Fundos. Quando a gente vai observar a poesia de Esperantinópolis, ele foi o primeiro também e foi referência, né? Foi inspiração para outros que vieram. Ele foi um dos
principais, se não for falar, o principal pilar do PDT aqui em Esperantinópolis, né? A juventude, na época chamada Juventude Socialista, né? Do PDT. Então ele serviu assim de inspiração para muita gente. Apesar dele não ter sido eleito na época, naquela eleição, se eu não me engano, de 1988, ele deixou algumas sementes. E hoje a gente tem, por exemplo, o próprio prefeito de Esperantinópolis, que é a semente daquela época, o Aloizinho, né? A gente tem várias pessoas que começaram a ter aquela visão política mais abrangente, muito assim para a questão do lado social, baseado no que ele passou, do que ele ensinou, né, do que ele plantou. O Raimundinho, ele me impulsionava, né, e além do sistema, e além do que me era colocado, buscar sempre fazer a diferença, e sempre para o público da alfabetização, focar mais ali, trabalhar mais. Também área religiosa, né, que é um exemplo de fé para mim, uma pessoa que rezava o Santo Texto todo santo dia, uma pessoa de oração, uma pessoa que exalava a maior qualidade de Nossa Senhora, que era a humildade. Falar do seu Raimundo Carneiro e da importância dele, sobretudo para a região Médio Mearim e do Maranhão, a terra de poetas, né? Nós vemos referências como Gonçalves Dias, mas existe também, no caso dele, um tesouro aqui da terra. O legado cultural deixado pelo seu Raimundo é um legado extenso, sobretudo quando a gente pode falar da cidade de Esperantinópolis, desde a composição do hino e tantas outras coisas que tem ali a identidade e o DNA de Raimundo Corrêa. Esse legado do seu Raimundo, esse legado de luta, ele não pode nem deve ser esquecido, sobretudo para as pessoas de Esperantinópolis e da região que viam no seu Raimundo um intelectual e, acima de tudo, uma pessoa de fé, e uma fé que transcende a compreensão humana. Um dos homens mais sábios que eu pude ter no meu ciclo de amizade, pessoa humilde, simples, na simplicidade não de recursos, mas a simplicidade intelectual, uma pessoa que era cheio dos conhecimentos, mas era uma pessoa humilde ao dividir todo o seu conhecimento com o próximo. O Raimundinho, ele não estudou, como a maioria de nós passamos em escolas, em períodos, em fase, e a sua inteligência era uma coisa assim inexplicável. O seu amor pelas letras, o seu amor pela questão da educação de modo geral. Então, isso é o que mais me encantou ao conhecer esse poeta e esse escritor, que através da sua escrita, ele despertar o desejo de muita gente pelo aprendizado e pela educação. E os anos que eu trabalhei com ele foram muito bons, muito aprendizado. Então eu acho que eu só tenho a agradecer por esse tempo que eu pude estar com ele, trabalhar. Ele só me ensinou coisas boas. Um minuto que você conversava com o seu Raimundinho, ele passava tanta paz, tanta tranquilidade. Era um exemplo de ser humano. E o seu legado está aqui na academia, na educação, na vida. Então, infinitas coisas ele pôde passar para a cidade de Esperantinópolis. Raimundo Corrêa foi um dos homens mais importantes dessa terra. Tudo que fiz até hoje, eu aprendi com Raimundo Corrêa. O que mais lembra a gente, dentro de tudo isso, foram os ensinamentos que ele deixou em Esperantinópolis, educando, ensinando, o sorriso largo, um sorriso que gostava de ver sorrir. Quem não gostava do sorriso de Raimundo Corrêa? Mas tem a coisa mais bonita que eu gostava do seu Raimundinho para com o Nilton Monteiro, o amigo Zé Nilton aqui. Ele gostava muito das minhas piadas, das minhas apresentações, e o que eu mais lembro dele são os sorrisos. Em festas juninas, em que eu apresentava na época, dentro da cultura,
das datas comemorativas, eu gostava muito de contar uma piada bem próxima ao seu Raimundinho para ver o seu sorriso. E isso me marca muito. Um homem que jamais Esperantinópolis vai esquecer. Eu gostava muito de conversar com ele, de saber o que tinha acontecido aqui em Esperantinópolis, na família Jovita e Carneiro, e a gente tinha sempre esse diálogo, que eu fazia a pesquisa e ele me passava todas as informações. É um homem muito culto, né, que escrevia muito bem, que em seus livros ele descrevia muito bem a sua terra. O seu trabalho é de um nível assim inigualável, e Esperantinópolis perdeu muito com a sua partida, muito mesmo, porque o seu trabalho, a sua obra é algo para a posteridade. Seu Raimundo ficará eternizado nos corações de cada um que conheceram, pela forma contagiante como ele era. Então, o legado do seu Raimundinho, que ele nos deixou, que ele deixou a mim, é que um líder, ele precisa liderar com sabedoria e não arrogância. E o que eu faço? Consertar palavras, peça de uma canoa que amava a raiz da gameleira e dizer que passei. E a perder-me da expedição real materno seio, me fui com o rio povo que me ensinou linguagem de pescarias, carregados landuás de lendas e alegrias que as musas, pois não cantar as rimas que esqueci, repreendes-me, luz, e aqui me inscrevo, porque tenho uma lição de leitura que fiz, que não posso guardar, ao meu povo tenho que ensinar.